Stainá, 31 anos, teve as 2 pernas amputadas depois de ser arrastada por um carro pilotado pelo ex-companheiro, em São Paulo. Catarina, também 31 anos, morta a caminho de estuprada e morta a caminho de uma aula de natação em uma trilha em Santa Catarina. A gente está falando somente de 2 dos milhares de casos anuais de violência contra a mulher. No mesmo dia em que a gente fala sobre a soltura daquele coach de masculinidade que foi preso por causa de violência doméstica. A gente precisa falar sobre esse assunto e a gente precisa juntar essas histórias para entender o que está acontecendo e como evitar que isso se repita. Por isso a gente conversa agora com a promotora de justiça, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher, autora do livro Lei Maria da Penha, doutora Valéria Scarance. Doutora, muito obrigada por nos atender nessa manhã de segunda-feira. Difícil começar um mês, começar uma semana falando sobre esses temas, mas eles são necessários. E queria pedir para que a senhora fizesse, por favor, uma relação entre essas situações que eu citei aqui, né, de 2 mulheres. Uma assassinada, estuprada e assassinada, a outra que foi arrastada pelo ex-companheiro e um homem que se sente no direito de usar plataformas digitais, redes sociais, para disseminar ódio contra as mulheres. É possível juntar ou associar essas notícias? Bom dia, Carla, Megali, Renan. É muito importante estar aqui com vocês, apesar de ser uma segunda-feira muito triste, como você já mencionava, né? Na verdade, esses 3 crimes, essas 3 situações gravíssimas, elas têm uma conexão, assim, muito evidente, que é o ódio contra as mulheres, né? A ideia disseminada de que as mulheres pertencem aos homens, de que elas são submissas, de que elas devem obediência, de que elas não podem dizer não. Então, se você observar, os feminicídios, em regra, acontecem quando as mulheres dizem não. Por quê? Como se as mulheres não fossem pessoas com aptidão mesmo para decidir a respeito das suas próprias vidas. E nós estamos observando um momento muito perigoso no nosso país, que é o ódio contra as mulheres nos meios sociais, na internet. A internet chega onde nós, autoridades, muitas vezes não chegamos. Chega em adolescentes, homens mais jovens, homens maduros, mas em todas as casas. E muitas vezes sem um critério, sem um cuidado. Nós temos alguns levantamentos, isso é muito grave, muito preocupante. A ONU, inclusive, faz essa referência de que 5,5 bi de pessoas estão online, a maioria em redes sociais. E 2/3 dos homens, olha só esses dados terríveis, consomem esse conteúdo de influenciadores de masculinidade. É um grande risco para nós, mulheres, e para a sociedade. Não. Você pode repetir os números, doutora, por favor? É chocante, né? Chocante. Uma fundação Movember, que é parceira, inclusive, da ONU Mulheres, 2/3 dos homens consomem esse conteúdo de influenciadores de masculinidade. Não necessariamente, eu acredito, homens que influenciam a prática de violência, mas muitas vezes homens que propagam uma ideia irreal e perigosa de masculinidade, né? Como se ser másculo fosse ser violento, não aceitar não. Esses homens, muitas vezes, esses influenciadores, colocam os homens como vítimas dessas leis que protegem mulheres. E nós sabemos que as vítimas reais são as mulheres que morrem, as mulheres são estupradas, as mulheres são desrespeitadas. Então, é uma inversão perigosa, mas muito recorrente. E apesar do endurecimento de leis, ter estabelecimento de leis como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente vê os casos acontecendo e reincidência, né? Os criminosos reincidindo. Como fazer para conter? Recentemente a gente até trouxe aqui na programação da Band News FM uma informação da Câmara da Itália que aprovou que feminicídio seja punido lá naquele país com pena de prisão perpétua. Isso faria sentido no Brasil? Como endurecer as regras para punir esses agressores e assassinos de mulheres? Nós tivemos uma lei muito importante, recente até, o pacote antifeminicídio. Esse pacote antifeminicídio, a pena de feminicídio passou a ser de 20 a 40 anos. E o interessante é que muitas pessoas criticavam, dizendo, o Brasil é punitivista. Na verdade, no Brasil nós tínhamos uma das menores penas de toda a América, do mundo, quando se trata de violência contra as mulheres. Então, uma pena mínima de 20 anos é simplesmente uma pena proporcional
a esse crime, que é um ato de extermínio mesmo contra as mulheres. Há alguns países, sim, que prevêem pena de prisão perpétua. No Brasil, a nossa Constituição proíbe a prisão perpétua. Mas o que é importante? O importante é que a sociedade veja o Estado atuando e tenha certeza da responsabilização. Né? Tenha certeza de que aquele homem ele será responsabilizado, será processado. Esse pacote antifeminicídio é uma estratégia bem importante, porque nos julgamentos pelo júri, nós sabemos que crimes contra a vida são julgados pela sociedade, por um conselho de sentença. Muitas vezes esses feminicídios aparecem com um olhar sedutor, se colocam como vítimas, choram. Já fiz júris, antes até dessa lei, que o homem que tinha exterminado uma mulher chorava, pedia perdão para a família. E no mundo ainda dominado pela masculinidade, um homem que chora convence muito. Então, o que acontecia? Muitas vezes os crimes de feminicídio eram julgados, sim, mas com penas baixas. Daí a importância de leis que contemplem uma pena proporcional a essa gravidade. Nós não podemos romantizar violência. Doutora... Nós não podemos romantizar essas situações. Perdão, pode concluir. Não, era só isso mesmo. Era isso. Doutora, eu ia perguntar para a senhora por que os pais e mães estão perdendo essa briga para a internet. Mas aí eu me dei conta de que eles não necessariamente estão perdendo, porque tem muitos pais e mães que estão jogando desse lado. A gente vê muito discurso de adultos hoje defendendo a submissão da mulher perante o homem como figura... A gente vê autoridades, como o secretário de Finanças dos Estados Unidos, se não me engano, que defendeu que cada casa tenha direito a um voto, que apenas o homem possa votar em nome da família. Então a gente está vendo essas ideias circulando com muita facilidade. A senhora vê muitos pais e mães incentivando esse tipo de comportamento misógino por parte de jovens? Eu não sei se eu tenho uma visão privilegiada do mundo, mas assim, eu vejo exatamente o movimento contrário, crescente. Pais preocupados com esse acesso à internet, porque hoje nós temos dois mundos, né? O mundo físico e o mundo virtual. E o mundo virtual é extremamente perigoso para as crianças e jovens. Crimes são praticados no mundo virtual, né? Crianças que são obrigadas a se automutilar, a praticar estupro. Então, isso é uma violência real. Eu vejo, sim, os pais mais conscientes, mas nós temos, lamentavelmente, uma parcela considerável da nossa sociedade que entende a evolução dos direitos como um risco para os homens, né? Como um risco para os meninos. Eu sempre digo, quando eu falo para adolescentes, para jovens, que nós temos que ensinar as nossas filhas a dizer não, a impor limites. Ensinar os meninos a ouvir não. Isso faz parte da criação. O problema dessa internet, que não é uma terra sem lei, mas é tudo muito novo. Então, os jovens acessam muito facilmente esses conteúdos e são influenciados, porque são pessoas em formação, né? O grande problema desse movimento que tem surgido, essa machosfera, essas comunidades que pregam ódio às mulheres, é que atingem pessoas que não estão completamente formadas, ou que ainda carregavam dentro de si, de uma forma silenciosa, esse machismo. E agora esse machismo vem à tona. Em relação ao Thiago Schutz, o conhecido Calvo do Campari, a senhora, como promotora, entende o conteúdo que ele produz na internet? E aqui eu não estou falando das atitudes dele, mas do conteúdo que ele divulga na internet e faz com que ele tenha quase 500 mil seguidores. Esse conteúdo se engloba dentro daquilo que a gente conhece como liberdade de expressão, ou a senhora vê algum crime sendo cometido ali? Vamos lá. Sempre há esse questionamento. Até onde vai a liberdade de expressão, né? E se inicia a prática de um ilícito. A propagação de ódio contra as mulheres não é ainda um crime específico no Brasil, mas tende a ser, com o tempo. Nós não temos ainda um crime específico de misoginia. Mas agora, em 2025, a CCJ aprovou um projeto de lei para criminalizar a misoginia. Agora vai para a Câmara e a tendência é que seja aprovado. Tem que ser aprovado, como uma espécie de racismo.
Porque propagar ódio às mulheres é uma conduta que deve, sim, ser penalizada pela lei. E olha só, não é só ser penalizada pela lei, nós precisamos pensar em medidas de proteção para a sociedade. Então, caçar o acesso às redes virtuais, às redes de comunicação, então você esvazia a força dessas pessoas que colocam homens agressores como vítimas e mulheres como as grandes vilãs de uma sociedade que é misógina e violenta. A doutora Valéria, ela é promotora de justiça, mas ela é muito atuante também nas redes sociais, né? É palestrante, é escritora e nas redes sociais tem muitos seguidores também. Doutora, encerro a entrevista perguntando como é que essa violência que é propagada nas redes sociais, sobretudo, né? Ela respinga na senhora também. Como é que ela chega até a senhora? A senhora sofre violências nas redes sociais? Ah, sem dúvida. As pessoas que acessam as minhas redes normalmente são pessoas que têm uma certa consciência ou que buscam informação. Mas sim, toda vez que eu publico, por exemplo, a respeito de um crime, há homens que publicam logo após dizendo que a história não está bem explicada, que a Lei Maria da Penha não se justifica. Mas eu penso que as redes sociais funcionam como um antídoto justamente para esse movimento, né? Porque nós conseguimos atingir mulheres que muitas vezes não conseguem nem sair de casa. Jovens em formação. Então, se as redes sociais são usadas para formar pessoas violentas, nós também usamos as redes sociais para informar pessoas que não querem ser violentas. Mas, sem dúvida, esses ataques, todas nós mulheres que trabalhamos pelas mulheres sofremos. Sim. A nossa vida toda. Seja um ataque direto, seja um ataque, uma piadinha, uma desqualificação, essa é a nossa vida, mas acho que a missão é maior, né? A missão é construir uma sociedade mais justa e menos violenta para as mulheres. Sem sombra de dúvida. Doutora Valéria Escarance, promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigada por nos atender nessa manhã difícil. É um fim de semana marcado por uma série de casos, né, de violência contra a mulher, e a gente tem que falar sobre esse assunto. Obrigada pela ajuda, doutora. Até uma próxima.